Glória a Deus. Quero convidar então o pastor Cristiano Peço, por favor, vim aqui. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela vida desse servo de Deus. O pastor Cristiano tem estado conosco aqui na Igreja Central já há muito tempo e é bênção nas nossas vidas. Muito obrigado, pastor, por ter aceitado o convite de estar conosco. Graças a Deus. Saúde os irmãos da paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quantos estão lá alegres, digam glória a Deus. Quantos estão felizes, digam aleluia. Glória a Deus, queridos. Eu também estou muito feliz de poder estar aqui essas 3 quartas-feiras para juntos louvarmos e glorificarmos ao nome do Senhor. Temos tido aí 1 ou 2 meses muito corrido, com as atividades que ocorrem mesmo no dia a dia, com as agendas. Tivemos uma viagem agora no mês passado, teremos outra viagem. O Senhor tem abençoado muito o nosso ministério itinerante. E onde eu tenho ido, eu tenho carregado a bandeira aqui da Central. As pessoas, onde a gente vai, passa em outros locais, outros estados onde estivemos, sempre pergunta de onde você é. A gente deixa o link, fala, ó, uma hora assiste o culto aí, nem que for pela internet. E é bênção de Deus, né? Quando uma igreja cresce, um ministério abençoado, as nossas vidas também passam a ser abençoadas. E agora dia 22, ainda deste mês, a próxima semana, eu estarei fazendo uma viagem missionária para Goiás. Não conheço lá ainda, né? Tava meio triste, meio assim, falei, meu Deus, eu não conheço. Aí eu fiquei sabendo que a igreja que eu vou pregar, o prefeito tinha doado um boi. Aí eu já fiquei mais feliz, vai ter uma churrascada, já me alegrou a alma. Chama o pastor e fala que não vai ter comida. Estejam orando pela minha vida. Inclusive, queridos, lá embaixo, após o culto, tem a mesa de materiais. A gente vai ter um cantinho lá onde eu vou colocar o material. Porque em viagem missionária, a gente não recebe, a gente doa, né? A gente vai lá para pregar, são igrejas que não têm condições de nos levar. E eu tenho um material que eu trago em algumas igrejas, alguns livros, caneta, chaveiro. Pastor, é ungido? Não, é só um chaveiro e é só uma caneta, não faz nada. Não cura, não restaura, não faz nada. É só uma caneta e é um chaveirinho, por quê? Para a gente poder conseguir levantar fundos para poder fazer essa viagem missionária. Você podendo, querendo, dá uma passadinha lá embaixo, conhece o material e abençoe o nosso ministério, amém? Queridos, nesse primeiro dia em que vamos ministrar, o Senhor tocou profundamente no meu coração em uma palavra que eu gosto bastante, e eu não poderia abrir esta campanha sem começar com esta palavra. O Senhor falou muito ao meu coração, e eu quero convidá-los todos a ler comigo João capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1, uma passagem bastante conhecida, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar de uma forma tremenda aos nossos corações. Glória a Jesus. João capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Quantos acharam? Digam amém. Aleluia. Diz assim, igreja: no 3º dia houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também foram convidados. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E Jesus lhe disse: mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: seja o que for que ele vos pedir, fazei. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para purificação, e cada um levava de 2 a 3 metretas. Jesus disse aos serviçais: enchei os jarros com água, e os encheram até a borda. Então lhe disse: tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram água, chamou o noivo e lhe disse: todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Com esse, deu Jesus princípio aos seus sinais em Canaã da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quantos podem dizer amém? Repita assim comigo: com este feito, Jesus deu princípio
aos seus sinais, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Senhor, que nesta noite tão maravilhosa, tão abençoada, eu venha diminuir e o Senhor cresça, Pai. Espírito Santo, Tu conhece a necessidade da Tua casa. O Senhor sabe que há um propósito, Senhor, para esses 40 dias, para essa consagração. Meu Deus, eu venho pedir que eu possa ser mais uma mão, mais um braço, Senhor, que venha servir como bênção para esta casa nesta noite. Que eu possa falar, Senhor, a cada coração aquilo que o Senhor ordenar, aquilo que o Senhor mandar. Pois Tu é a palavra, Tu é a obra, estamos aqui para lhe ouvir em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém, glória a Deus. Se puder, aplauda o Senhor porque Ele merece. Aleluia. Aleluia. Queridos, é interessante quando nós lemos alguns trechos da Bíblia e a gente passa a estudar um pouquinho da história, principalmente a história dos judeus, para entender o porquê Jesus falou certas coisas a certas pessoas. Nós lemos aqui João capítulo de número 2, que vai descrever uma história até que bastante conhecida, mas com algumas particularidades muito interessantes. Jesus, Ele me chama a atenção aqui nesta passagem, por alguns motivos que ocorrem dentro do contexto a qual lemos. A Bíblia começa falando para nós a respeito de uma festa de casamento. E ultimamente o Senhor tem me levado a pregar muito sobre isso, sobre o tema, sobre algumas coisas relevantes, algumas coisas que tenham a ver. Porque naquela época o casamento era bastante diferente do que a cerimônia que a gente conhece como casamento hoje. Por exemplo, nos tempos antigos, a pessoa se apaixonava, um homem se apaixonava por uma mulher, ele não ia logo pegando, ficando com a mulher. Não, ele ia conversar com o pai da mulher, e o pai da noiva estabelecia um pré-contrato nupcial. Era-se fechado um contrato, de início chamado Manoá, depois teve o seu nome trocado para Ketubá. E aí o noivo não ficava com a noiva. Ele deixava a noiva na casa do pai, e do pai dela, ia para a casa do seu pai, preparava uma festa. E gente, eu vou dizer uma coisa para você, festa naquela época não é festa que nem hoje não. As festas daquela época duravam de 7 a 14 dias. Imagine você alimentar uma multidão de 7 a 14 dias. Não é brincadeira, é ainda crente. Sangue de Jesus tem poder, come que é só um negócio. O irmão, quando for na tua casa comer, eu sempre digo isso, ele vai jejuar uma semana antes. Senhor, me dê força para comer tudo que vier à frente. Imagine você, as festas eram festas de verdade. E aí o noivo entrava com a noiva, e o que é bastante interessante era o ritual, o tipo da cerimônia que acontecia. Para a gente poder entender o porquê que Jesus operou o que Ele fez, porque Ele fez, às vezes eu tenho que voltar um pouco no passado e entender como eram as festas dele. No momento da cerimônia, a primeira coisa que tinha era o ritual do anel. A questão da aliança, o que a gente conhece por aliança hoje, simbolizava a perfeição eterna. Aí vinha a leitura do Ketubá, do documento. Lembra que eles assinaram lá atrás? Aí botavam os dois um de frente para o outro. Olha, rapaz, a tua obrigação é essa. Moça, a tua obrigação é essa. E era lido ali de uma forma bastante interessante. Eles usavam 2 copos na cerimônia. Marque bem essa ilustração que eu estou te contando, porque você vai entender o que o Espírito Santo quer dizer. Usavam 2 copos. Um que simbolizava a vida, a alegria, e o segundo que simbolizava o sacrifício. Porque na verdade o casamento é isso. Há momentos difíceis, há momentos felizes, há momentos alegres, há momentos que a gente passa ali dificuldades, há momentos que parece que não vai dar, ainda mais o novo casado, não é verdade? Ele casa achando que tudo vai ser maravilha, daqui a pouco chega a conta, chega as coisas, e esses 2 cálices simbolizavam isso. O primeiro, para você saber que tem coisa difícil, que tem coisa complicada, mas o segundo, para te lembrar que fora as provas, fora as dificuldades, há alegria também para a tua vida. Isso não se reflete só para o casamento, para todas as áreas da sua vida. A hora que a gente bebe aquele cálice da amargura, do desgosto, fala, meu Deus, que situação. Mas a hora que Deus coloca o cálice da alegria na nossa frente e fala, lembra que depois dessa prova tem um testemunho. Lembra que depois dessa dificuldade vai ter um tempo novo para você. E eles simbolizavam, faziam isso. Aí o que eles faziam? Bebendo dos 2 copos juntos,
eles significavam o destino comum do casal, ou seja, aconteça o que acontecer, nós vamos estar juntos. Passemos fome, passemos frio, passemos o que for, acabaremos juntos. Na nossa vida, meu irmão, você pode passar o que for, os teus familiares vão estar com você, no final das contas, vocês estarão juntos. A igreja pode passar o processo que for, no final das contas a gente vai estar junto, dando glória a Deus. Você pode passar o que for dentro daquela empresa, no final quem vai cantar é você. Você pode passar a aflição que for, no final quem está glorificando ao Senhor é você. Aleluia! Oh glória! E o interessante, a cerimônia terminava com a quebra de um dos copos e o outro era preservado. O primeiro dos copos representava o que eu falei, era o vinho da amargura, da dificuldade, das lutas, da tribulação. O segundo representava o vinho da alegria, da esperança renovada. Esse era considerado, do segundo copo, o bom vinho. O do primeiro era quebrado, o do primeiro, no momento da cerimônia, era colocado por terra, simplesmente espatifado, para lembrar que toda luta, toda prova, toda dificuldade vai passar, para lembrar que toda aflição, toda chuva, todo frio, todo inverno, todo tempo de dificuldade vai passar. As flores vão desabrochar, a primavera está chegando e o tempo de cantar vai chegar na tua vida também. Se até aqui você está bebendo vinho da tristeza, da amargura, da sequidão, prepara nesta noite no mundo espiritual, porque você vai quebrar este copo e o vinho da alegria de chegar na tua vida, diz o Senhor, aleluia. Aí o que acontece? Nós temos um versículo onde diz que está tendo essa festa. Agora olha os preparativos, uma festa de 7, de 14 dias. Gente, o rei Assuero uma vez deu uma festa de 180 dias só para a elite, e depois ele vai dar mais uma festa de 7 dias só para o povão. O nosso Deus, diga comigo, o meu Deus, digo, meu Deus é um Deus festeiro. Tenha medo de dizer não, é um Deus festeiro. O meu Deus se alegra quando eu testifico as bênçãos de Deus na minha vida. Eu comecei a meditar e ficar pensando nesse capítulo, e começou a passar umas coisas na minha cabeça. Jesus estava começando o seu ministério. Jesus é convidado para um casamento. Provavelmente convidaram a Maria, porque até então, se você ler, Jesus não tinha feito nenhum milagrinho ainda. Jesus não tinha curado nenhum ceguinho, nenhum aleijadinho tinha andado. Jesus não tinha feito nada. Ele era conhecido? Não. Muito provável ele é convidado porque ele é da família de Maria e José, respeitado da cidade, e eles decidem convidar Jesus. A única coisa que Jesus tinha feito era lá o jejum dele de 40 dias, era passar lá com Natanael, com Filipe, aquela coisa. Inclusive ele carrega para a festa o Pedro, o André, o Tiago, o João. Filipe e Natanael é quem estava com ele. Alguém diz, mas o filho da Maria tem mais uns 6 com ele. Não, pode trazer porque nós estamos convidando, e manda ele vir para a festa. Irmãos, Jesus poderia ter escolhido tanto lugar para operar o primeiro milagre. Se você conversar com qualquer jovem pregador, se você conversar com qualquer pastor e falar, pastor, como você quer começar o teu ministério? Eu tenho quase certeza que ele vai falar, eu quero orar e Deus fazer um milagre. Quero que Deus me dê uma grande revelação. Quero que Deus faça uma coisa grande. Quero que Deus me leve num lugar de dificuldade e mude a história daquele lugar. Jesus fez o oposto. Ele disse, eu vou para um lugar onde há festa, onde há alegria. Eu vou para um lugar onde as pessoas estejam celebrando alguma coisa boa. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Jesus gosta de gente alegre. Jesus gosta de gente feliz. Ainda que você esteja passando o pior estreito da tua vida, sorria, meu irmão, porque na prova, quando o crente ri, até o diabo fica endemoniado. Na prova, quando o crente glorifica, até o inferno fica com medo, gente. Eu não sei você. Eu não sei você. Mas eu não convido para uma festa um irmão que você sabe, eu vou pregar um negócio aqui, é metade heresia, viu pastor? Uma heresia minha, metade. Você sabe que tem 2 batismos na igreja, né? Tem o do Espírito Santo e o do limão. Quantos aqui conhecem os 2 batismos? Pastor, o do Espírito Santo é aquele irmão que está cheio da presença, da glória de Deus. O batismo com limão é aquele irmão que está assim, ó. O fogo cai, o grupo toca, os irmãos estão dando lugar, mas o batizado no limão, ele está lá. Tá abençoado o culto, né, irmão? Tá, do jeito que Deus quer. O batizado com limão, o pastor está pregando, o pastor prega, o diácono prega, o presbítero prega, todo mundo prega, criança prega. O batizado do limão
limão, nunca sente que Deus está falando com ele, porque afinal de contas, ele é batizado no limão. Mas nessa noite, só o Espírito Santo é quem vai prevalecer aqui nesse lugar. Deus vai usar a tua vida, meu irmão. A grande pergunta, eu fiquei imaginando Jesus conversando com os discípulos e fiquei pensando, a grande pergunta não é porque nós queremos, se nós queremos ou não o Espírito Santo, mas a pergunta é, para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Pastor, eu quero para orar pelas pessoas, para pregar, para visitar. Se você tem um propósito firme no teu coração, te prepara, porque o Espírito Santo vai recair sobre a tua história hoje. Não importa a tua idade, não importa a tua classe social, não importa, se você crer nesta noite, o Espírito Santo vai recair sobre a tua vida. Eu prego já há uns 10, 15 anos, e agora eu já estou na faixa dos 40. A gente começa a pisar no freio com algumas coisas, mas há uns 10 anos atrás, quando eu estava saindo dos 20, entrando nos 30, eu pregava numas igrejas assim, daquelas bem tradicionais. E eu sempre fui muito ousado no Espírito Santo. Sempre gostei de falar tudo aquilo que Deus mandava. E eu pregava naquelas igrejas que você olhava atrás assim. Um dia eu fui numa igreja, um irmão ficou brigando comigo. E quando eu olhei para trás, eu disse, meu Deus do céu. Um monte de velhinho assim no altar. E os irmãos indignados, dizendo, mas Deus não pode usar um menino novo como ele. E tinha um lá que se levantou com um bigodão que vinha aqui. Ele falava, o bigode fazia sozinho assim, ó. Um bigodão bem grandão assim, o bigode mexia sozinho. A barriga lá, eu falei, meu Deus, é o Leôncio do Pica-Pau. E ele disse, jovem, você não pode pregar assim, porque Deus não lhe usa. Eu olhei para ele e disse, meu irmão, enquanto tu está enchendo bucho de picanha, eu estou pagando preço no monte com o meu joelho. Então, meu irmão, não importa, Deus vai te usar, queira sim, queira não, Deus vai usar a tua vida. Aleluia! Oh glória! Jesus estava lá no casamento. Jesus era agradável, divertido, social. Jesus chegou lá no meio, ficou observando aquela situação, ficou vendo o que é que estava lá, e ele disse, eu vou para o meio de um povo feliz, vou para o meio de um povo onde há festa, porque eu sei que ali eu vou fazer alguma coisa. Ô meu irmão, já parou para pensar que o inimigo quer fazer de tudo para você ficar calado, para você não contar a tua bênção? O inimigo é o primeiro que quer tirar a festa da tua vida, a alegria da tua vida. O inimigo é o primeiro, meu irmão, que quer causar desastre. Mas o Senhor entrou nessa festa hoje. Aonde é para ter luto vai ter festa, aonde é para ter morte vai ter vida. Ele entrou para te dar alegria hoje. O que acontece? Jesus, ele entra, foi convidado, e até então, sabe o que eu acho mais bonito aqui? Que ninguém chamou Jesus para a festa porque ele era Jesus, porque ele não tinha feito nada. Ele entregou uma revelaçãozinha lá para o Natanael, uma coisinha, mas ele não tinha feito nada. Ou seja, trouxeram Jesus para a festa sem saber quem era. Independente do que ele seja, o que ele pode fazer, sempre traga ele para a tua vida. Está com uma situação difícil, sempre traz ele para essa situação. Está com alguma coisa complicada, que a medicina não tem mais jeito, que o juiz já disse que não tem mais jeito, não tem problema. Traga ele para dentro da tua história e você vai ver o que ele vai fazer. Aí estava lá Jesus, estava lá Maria, uma festa grande, bonita, porque tinha até mestre-sala. Mestre-sala é como se fosse alugar um buffet. Você aluga um buffet, contrata, fica sentado, e o camarada que organizou o buffet, que se vire para não acabar a comida, não é assim? Pois tinha um mestre-sala, e o que começa a acontecer ali? Maria observa uma coisa importante na festa. Ela diz assim, o vinho acabou. O vinho naquela época, gente, para você entender, era como se fosse o bolo hoje. Não podia faltar vinho. Era como se fosse o bolo hoje. Faz uma festa e não bota o bolo para você ver. Seus irmãos não vão falar. Faz uma festa, bote tudo, não põe o bolo para você ver o que vai acontecer com a tua festa. Quando Maria percebe, ela traz para si uma responsabilidade. Ela diz, gente, acabou o vinho. Só que ela se lembra que ela não consegue fazer nada. Ela diz assim para Jesus, meu filho, acabou o vinho. Jesus disse assim, eu não posso fazer nada, não é chegado minha hora. Mas já que eu estou aqui. Aí o que Jesus faz? Ele parado, está olhando o movimento, está olhando a festa acontecer, e eu imagino que Jesus pense consigo. Ele diz assim, já que eu estou aqui, eu não vou deixar essa festa esfriar. Já que eu estou aqui, eu não vou deixar com que essa festa seja estragada.
Já que eu estou aqui mesmo, eu não vou deixar, porque afinal de contas, gente, uma festa de 7, 14 dias, dava um gasto tremendo na história dos judeus. Às vezes as pessoas vendiam metade da herança para fazer essa festa, para fazer bonito. E Jesus está lá, ele diz assim, eu não vou deixar passar em branco, eu não vou ficar sem fazer nada. Ele olha para os serviçais e diz assim, meu filho, vai lá, pega aquelas talhas de pedra, enche de água e me traz. Algumas coisas interessantes eu começo a observar acerca de Jesus. Primeiro, tem coisas que é para mim fazer, para eu fazer, e tem coisas que só Jesus faz. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, o que ele disse? Lázaro, para fora, não, vai lá primeiro, tira a pedra. Você já parou para pensar que Jesus gosta de trabalhar em conjunto? Ele não faz nada sozinho. Ele disse assim, gente, eu vou fazer um milagre, eu vou fazer uma coisa tremenda aqui, mas tira a pedra para mim. Primeiro vai lá, tira, remove a pedra, arranca ela, e depois eu vou dar a palavra. Jesus pega lá os 5 pães, os 2 peixes, diz, ó Senhor, lá em Mateus 14, obrigado Senhor. Aí ele abençoa, depois que ele abençoa, ele dá para os discípulos e diz, agora distribui para o povo. Quando ele está na festa, ele podia estralar o dedo, sei lá, dar uma ordem, mas ele disse, vai lá e enche de água. Uma ação gera uma reação. Se eu faço o que ele manda, dá certo. Se eu faço o que ele obedece, não tem como dar errado. E ele olhou e disse assim, vai lá e enche da água. E a Bíblia diz que tinha lá uns vasos de pedra, e algumas coisas começam a me chamar bastante atenção aqui. As talhas de pedra, umas coisas eu comecei a pensar, me chamou a atenção. E eles vão lá, obedecem a Jesus e começam a encher d'água aquelas talhas. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, eu não sei se isso passou na tua cabeça ou não. Mas gente, vamos pensar, só nós aqui, só entre nós aqui. Vou chutar baixo. 7 dias numa festa. Pelo amor de Deus, onde é que esse povo tomava banho? Você já parou para pensar nisso? Pelo amor de Deus, onde esse povo se refrescava? Eu já disse isso outra vez. Se você ficar 2 dias sem tomar banho, você cumpre um salmo na tua vida. Quando você levantar as mãos, 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não será atingido. Essas pedras, gente, olha o que Jesus faz. Essas pedras que Jesus manda encher de água eram vasos de pedra usados para purificação. Para quê? Para a pessoa chegar na festa ou sair e tomar o famoso banho tcheco. Tcheco, 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 tcheco. A pessoa está na festa 7 dias, você acha que a pessoa vai perder uma boquinha livre? Foi lá, lavou o pé, lavou as mãos. Uns lavavam só o pé, outros as mãos, outros davam uma refrescadinha. O que Jesus faz? Tinha os vasos próprios para o vinho. Jesus não usa, eles usam a talha. Por quê? Nós vamos ver isso agora. Ele podia ter multiplicado no próprio vaso onde estava o vinho, mas ele não fez. Ele quis fazer uma coisa nova. Diga comigo, uma coisa nova. Diga para 2 pessoas que estão ao teu lado, uma coisa nova. Diga, se prepara porque está chegando o novo de Deus na tua vida. Aleluia. Por que talha e não barril? Estava lá, todo vinho ficava no barrilzinho. Como que era a festa? Servia primeiro o vinho inferior. Agora eu entro no contexto da primeira ilustração. Primeiro servia-se o vinho ruim. E quando a pessoa já tinha bebido bastante, servia-se o vinho bom. Para quê? Fechar com chave de ouro. Porque algumas coisas amargas que têm uma tonalidade azeda na Bíblia representam luta, prova, dificuldade. Quando o povo foi sair do Egito, qual que foi, antes de Deus dar a 10ª praga, o que ele disse? Gente, vocês vão sentar, vocês vão pegar um cordeiro, não muito grande, se for grande, chama o teu vizinho para comer com você. Vocês vão colocar ervas amargas, por quê? Para se lembrar dos dias de prova, para se lembrar dos dias de angústia, para se lembrar o que vocês passaram no Egito, para quando vocês estiverem fora, vocês saberem que é um Deus que cuida de você, um Deus que estica a sua forte mão e diz, te prepara que eu estou prestes a lhe arrancar do Egito. Você tem um Deus que vai tirar, mudar este cativeiro, essa situação. Se prepara para contar o teu testemunho. Aleluia, aleluia, aleluia. E Jesus não queria que esse casamento terminasse, porque era um momento de alegria, era um momento de satisfação. E as pessoas vão lá e pegam. E por quê, pastor? Afinal de contas ele não usa os vasos que eram próprios de colocar vinho, que eram os vasos de barro, e ele vai usar as talhas de pedra. Primeira coisa,
Porque o vinho que Jesus queria dar era um vinho novo, era um vinho diferente, era um vinho melhor, era um vinho que não poderia se misturar com o antigo, era uma coisa nova. Deus tem dom novo para você. Deus tem músicas nunca cantadas, pregação nunca pregado. Deus tem ainda oração nunca feita. Deus tem coisa nova para a igreja, nova para você, nova para mim. Porque quando Ele entra para fazer, Ele faz coisa diferente. Ele gosta de surpreender, Ele gosta de fazer onde ninguém imagina. Quem imaginava que Jesus ia tirar coisa boa dali, de um lugar que servia para lavar os outros? Porque Ele gosta de quebrar o trivial. Ele gosta de sair da rotina. Jesus gosta de sair da mesmice. Ele gosta de surpreender. De repente você está esperando uma coisa de uma direção, Ele pode estar mandando de outra. De repente você está triste porque não está vendo uma coisa acontecendo numa área, mas Ele está trabalhando em outra. Ele sai do trivial, Ele sai da mesmice. Porque Ele queria dar algo novo, Ele não queria multiplicar resto. Ele poderia fazer como o pão e os peixes, multiplicar, mas Ele disse: não, eu não quero multiplicar o resto, eu quero começar algo novo. Novo. Já parou para pensar que Deus não quer multiplicar restos na vida? Gente, eu estou falando para todas as áreas da vida. Ele quer dar algo novo para você e para mim. Outra coisa, porque Ele tira milagre do improvável, de onde ninguém imagina. Está indo na igreja, está fazendo campanha, está fazendo alguma coisa, pode se preparar, Deus vai fazer lá no meio da tua casa um milagre. Pode se preparar, irmãos, eu prego há 10 anos, e o que eu ouvi de testemunho já nesses 10 anos, meu irmão, eu vou dizer um negócio para você, pode se preparar porque Deus vai tirar milagre do improvável. Pastor, sabe aquele marido? Há 1, 2, 3 anos eu oro por ele e não se converte. Meu irmão, não esquenta a sua cabeça, minha irmã, que quando Deus pegar, ele vai ser fanático. Se preocupe não. Pastor, meu filho, eu já fiz de tudo, já fiz voto. Pastor, meu filho. Não se preocupe, a hora que Deus pegar vai fazer dele um missionário. Se preocupa não, coloca na mão de Deus e deixa Ele fazer. Ele faz o que ninguém acredita. Agora vamos para o vaso. Por que Jesus não usou o vaso de barro e usou o vaso de pedra? Primeiro, o vaso de barro, diz a Bíblia, que quando é colocado um vinho novo num vaso, ele estufa, ele incha. A fermentação do vinho faz o vaso inchar. Se você coloca 2 vinhos novos no mesmo vaso, com a fermentação ele não aguenta, ele quebra, ele explode. Ele não aguenta, porque para vinho novo tem que ser vaso novo. Por isso que Ele faz nova todas as coisas. Para unção nova, precisa estar algumas coisas novas. Para que haja o mover do Espírito Santo, coisas velhas têm que ser retiradas, para que coisas novas possam entrar. Porque se vier o vinho dessa maneira, às vezes o vaso não aguenta, ele quebra. Por isso que naquele dia ele disse: eu estou escolhendo ao invés do vaso, as talhas de pedra. Porque não vai quebrar, não vai ter erro. Eu não vou multiplicar o resto daqui. Esse vinho não era bom, não era de boa qualidade. E o que eu tenho para dar para o meu povo vem do céu. O que eu estou para dar para o meu filho não vem da terra, mas vem do céu. Ou seja, o que Deus tem para te dar vem do céu. É fresquinho, é coisa boa para a tua vida. E Jesus, ele está no propósito. Eu não posso deixar essa festa de casamento esfriar. E aí, eles vão lá, enche as talhas de água. E o que Jesus faz? Pega um pouco desta água e leva para o mestre-sala. Uma outra coisa me chama a atenção. Enquanto eles estavam na frente de Jesus, com um copo, uma colher, eu não sei com que eles estavam. Quando eles mergulham sobre aquela água, não sei se Jesus ora, se ele abençoa, o que ele faz. Ele só dá uma ordem, vai lá e enche de água. Irmão, tem hora que Jesus não explica muitas coisas não. Ele fala, vai lá e faz. Tem hora, gente, que é sem explicação. Vai lá e faz. Vai lá, tira a pedra. Mas o que vai acontecer? Não importa. Remove a pedra, depois a gente conversa. Vai lá e faz, enche d'água. Enche de água. Enquanto eu estou pregando, vai se enchendo, meu irmão.
Aproveita esse tempo e vai se encher, porque Ele vai transformar coisas na tua vida e na tua história. Enquanto a ministração acontece, você vai se enchendo, vai comendo, vai pegando a palavra que vai para você e vai dizendo: Senhor, eu estou me alimentando, eu estou me enchendo. Vai se enchendo, porque a hora que Ele tocar, Ele vai transformar todas as coisas. A hora que Ele mexer, a hora que Ele tocar, Ele vai transformar numa dimensão muito grande, muito forte. E aí quando Ele chega com aquela água para Jesus, é apenas água. Jesus havia mandado encher, Jesus manda tirar um pouco, Jesus manda se apresentar, mas ainda era água. Jesus olha e diz assim: gente, vamos pegar um pouco desta água, leva para o mestre-sala e mande ele provar. Mas ainda não era vinho, era água. O que eu aprendo com Jesus? Que o milagre só é milagre quando chega na mão certa. Se eles tentassem experimentar naquela hora, ia ser água, porque não era para eles ainda. Não era o tempo, não era o momento deles ainda. E uma das maiores dificuldades que nós temos é entender e compreender o tempo de Deus na nossa vida. Senhor, está demorando, Senhor não vem, Senhor, o que está acontecendo? Ele só mandou você ir lá retirar, Ele só mandou você apanhar, e Ele está dizendo: aguarda, porque quando chegar na mão certa, o milagre vai acontecer. Pastor, eu estou buscando há tanto tempo para ser cheio do Espírito Santo. Vai se enchendo, é porque ainda não está cheio. Ele disse: quando vocês encherem de água, eu faço o que eu tenho que fazer. Cada ministração que você está recebendo esse mês, cada jejum que você faz, cada oração que você faz, você está enchendo um pouquinho do jarro na tua vida. E quando chegar no limite certo, Ele vai dizer: agora, transforma, renova, aviva, levanta. Ele vai dizer: aleluia, aleluia, aleluia. O que eles fazem? Eles pegam água, levam para o mestre-sala, e quando chega na mão do mestre-sala, ele prova, e ele diz: eu não acredito o que eu estou bebendo. Ele vai lá, chama o noivo não estava sabendo de nada que tinha acontecido, o noivo não sabia nem que era Jesus. Eu aprendo, irmãos, que tem coisas que Ele faz que eu não fico sabendo. Imagine quantas pessoas aqui hoje receberam um livramento e você nem sabe. A gente tem a tendência de querer olhar só os grandes milagres e esquece dos pequenos sinais. A gente quer ver coisas grandes, coisas maravilhosas, mas esquece que nós estamos aqui, estamos respirando, estamos com mais um dia de vida. Eu postei uma coisa no meu Facebook esses dias, eu dizia: gente, enquanto houver fôlego de vida, há esperança. Enquanto você estiver respirando, tem esperança. Quando parar, acabou, mas enquanto estiver respirando fôlego de vida, enquanto você abrir os olhos, há esperança sim. Ele vai lá, chama o noivo está sabendo de nada, diz: meu filho, parabéns, eu quero te congratular, quero te parabenizar, porque até aqui você serviu o vinho inferior, o vinho não estava muito bom, o vinho não estava muito legal, mas agora chegou uma remessa de vinho bom. Eu não sei como você fez, eu não sei de onde você comprou, eu não sei o que você pode fazer, mas eu vou lhe dizer uma coisa: parabéns, porque todo mundo serve o vinho inferior, mas tu tem guardado o bom vinho até agora. Ou seja, Jesus podia ter escolhido qualquer lugar para fazer milagre, mas Ele escolheu encher uma adega para que houvesse festa e alegria. Não importa o que seja, Ele vai fazer na tua vida, para que esta alegria não cesse, para que esta alegria não acabe, não pare. Por que Ele utiliza a água, pastor, e não outra coisa? Interessante, água é inodora, insípida, sem gosto, sem cheiro. Eu particularmente bebo água porque preciso, não gosto. Eu gosto quando eu boto um limãozinho, eu gosto quando eu ponho ali, espremo uma laranja, que dá um gosto na água, porque a água não tem graça. A água a gente precisa, mas não tem graça, né? De repente, tem pessoa que se você colocar uma jarra de água e 1 litro de Coca-Cola, a pessoa vai na Coca-Cola. Ou no suco, porque água não tem graça. E Jesus é expert em pegar coisa que não tem graça e fazer ter graça. Jesus pega pessoas, às vezes, que está passando problema, está triste, está sem gosto, sem alegria de viver, sem razão de viver, e Ele vem e dá um pouquinho de gosto na tua vida. Está com a vida sem graça? Pastor, está tudo sem graça, estou com preguiça até de viver. Ótimo, é você que Jesus vai fazer um milagre. Eu tenho uma colega minha que todo dia de manhã ela fala: meu Deus, hoje eu estou com preguiça de viver.
Meu Deus, fiquei com preguiça até de acordar, de fazer. Por quê? Está sem graça, a vida sem gosto, não tem motivação. Aí o que ele faz? Ele pega um negócio sem gosto, sem cheiro, sem nada, vai lá e faz um negócio legal. Jesus, um elemento sem perspectiva de nada. De nada. Ele pega a água que só servia para lavar o povo. Aquela não era nem para beber, era só para lavar o povo. Ele pega uma água sem perspectiva de nada e faz ter significado de alguma coisa. De repente você está achando tudo insignificante na tua vida. Você não está tendo, pastor, eu não tenho mais como acreditar, eu não tenho mais como crer em nada. É exatamente essa situação que ele quer mexer. Ele pega uma coisa que ninguém dá nada, que todo mundo diz, meu Deus, acabou, não tem mais jeito, meu Deus, isso já era. E ele vai e faz, eu quero trabalhar exatamente. Eu gosto muito de Ezequiel 37, quando ele leva Ezequiel lá para o meio do vale e diz assim, Ezequiel, o que você está vendo aí? Senhor, eu não vejo nada a não ser um vale cheio de ossos secos. E a Bíblia diz que os ossos eram sequíssimos. Sequíssimos representa um grupo de soldado batalhou, morreu, secou, ressecou e não tem mais jeito. Deus olha para ele e fala assim, Ezequiel, acaso poderão reviver esses ossos? Ele diz, Senhor Deus, só o Senhor sabe. Ele diz, então vamos trabalhar em conjunto, Ezequiel. Você profetiza no hebraico significa, lança minha palavra sobre esses corpos, dizendo, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E quando você fizer a sua parte, eu faço a minha, acrescentando nervos, acrescentando tendão, pele e ossos, trazendo o espírito da vida e colocando esse povo em pé. Aleluia, faça o que Deus te chamou para fazer, meu irmão. Faça o que Deus, estou pregando aqui, eu estou vendo como se fosse engrenagem enferrujada, e estou vendo Deus começando a remover, a mudar a engrenagem. Sabe o que Deus está falando para mim? Deus está destravando o ministério aqui nessa noite, Deus está destravando o profeta aqui nessa noite, Deus está pastor, eu profetizava, eu era uma benção. Era não, você é e vai voltar a ser. Pastor, eu louvava que era uma maravilha. Louvava não, você vai continuar louvando, porque você é chamado. Pastor, eu evangelizava como ninguém. Você vai voltar, porque nesta noite há um vinho novo sobre este lugar, há algo novo sobre esta casa. O Senhor diz, prepara, porque Jesus pega coisa sem sabor, sem graça, e bota sabor e deixa que todo mundo veja. Aleluia! Lembra das 3 parábolas de Lucas 15? A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho pródigo. Quando o pai, o proprietário, o dono lá, o pastor acha a ovelha, o que Jesus fala na parábola? Chama os amigos e os vizinhos. Quando a mulher acha a dracma, faz o quê? Chama as amigas e vizinhas. Quando o camarada recebe o filho, faz o quê? Chama todo mundo para a gente se alegrar. A palavra hoje é alegria. Por quê, pastor? Porque na alegria, meu irmão, na presença da alegria do Senhor, ou melhor dizendo, na presença do Senhor, até a tristeza tem que saltar em alegria. E muitas vezes é aí que o inimigo nos pega. Quando a gente começa a ficar triste, quando a gente começa a ficar muito chateado por tudo, quando a gente começa a achar que está tudo ruim, a gente vai se entristecendo. Ai não, meu Deus do céu, estou triste, acho que é hora de fazer isso, de ir para lá, de voltar para lá, de fazer aquilo, não, na verdade o que falta é vinho novo nas nossas vidas. O que está faltando é uma experiência com o Espírito Santo. O que está faltando é uma coisa real. Em Atos, quando há o derramamento do Espírito Santo, a palavra diz que o Senhor falava para eles, olha gente, ficai em Jerusalém, não sai ainda de Jerusalém, ficai em Jerusalém até que do alto sejai revestido pelo Espírito Santo. Tem hora que a gente tem que ficar quieto em Jerusalém, tem hora que tem que parar em Jerusalém, porque tem hora que o Espírito Santo quer atuar em Jerusalém. Estou dizendo isso numa atmosfera espiritual. E aí o que Jesus faz? Ele devolve alegria àquele casamento, uma festa que estava destinada a ser fracassada, para acabar em desastre. Mas eles se esqueceram, ou melhor, nem sabiam, que quem estava ali como convidado era um homem que estava iniciando o seu ministério. Porque diz que quando ele multiplica o vinho, 3 coisas acontecem. Ele dá princípio aos sinais, manifesta a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quando Jesus faz alguma coisa, quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida,
não vem só para nos encher, para que a gente fique alegre, não. Ele vem com um propósito. Lembra o que eu disse no começo? A pergunta não é, você quer ser cheio do Espírito Santo? A pergunta é, para que você quer ser cheio do Espírito Santo? De repente você está orando há bastante tempo para ser batizado e não consegue. Mude a pergunta nessa noite. Por que eu quero ser cheio do Espírito Santo? Para que o selo do Espírito Santo é importante na minha vida? Para que eu quero ser cheio, renovado do Espírito Santo? Para que eu quero vinho novo na minha vida? Eu quero fazer uma oração aqui nesta noite. Quero que venha aqui na frente pessoas que dizem: pastor, eu preciso de vinho novo na minha vida e com urgência. Pois o que o Senhor pregou é um tempo de alegria, mas a verdade, pastor, é que há tristeza na minha vida. Eu tenho vivido muita coisa, pastor, na minha vida, que nem eu acredito mais que o tempo da alegria há de chegar. Jesus me mandou aqui para dizer: haverá tempo de vinho novo na tua vida. E eu quero convidar você para vir aqui à frente do altar, para a gente orar juntos. Pastor, eu tenho sentido isso, que há tempo de coisas novas, mas está tão difícil, pastor, que luta, que prova, eu não tenho aguentado, eu preciso ser renovado, cheio, porque senão eu não vou aguentar. Pastor, o que está acontecendo? Deus quer fazer coisas novas na tua vida. Sabe aquele problema que você não consegue resolver? Sabe aquilo que já saiu da tua alçada? Nessa noite vamos buscar do vinho novo, porque quando o vinho novo chegar, quando a glória do Senhor se manifestar, você vai ver que as coisas começarão a se encaixar no seu devido lugar. Quando a presença do Senhor vier, quando a glória do Senhor se manifestar, quando a presença dele a Shekinah passar pela tua história, você vai ver como ele coloca os pingos nos is. Aleluia! Oh, glória a Deus. Ele só disse: vai lá e enche de água, não falou mais nada. De repente a pergunta nessa noite é: quer vinho novo? Basta você levantar e vir aqui na frente. Só isso. É só isso. Aleluia. 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 Quantos creem que o Espírito Santo está aqui? Que bom que você acredita. Qual é teu nome, irmã? Mirela. O Senhor pediu para que eu abrisse a Bíblia em Jeremias, capítulo de número 2, versículo 29, que diz assim: porque lanças contra mim tuas críticas e acusações? Vós todos vos rebelaste contra a minha pessoa, afirma o Senhor. Em vão castiguei os vossos filhos, e eles não compreenderam, não aceitaram a correção que lhes foram ministradas. Vossa espada tem destruído os vossos próprios profetas, como um leão selvagem e sanguinária. O que o Senhor me mostrou dentro dessa palavra, que lanças de acusação, de crítica, de coisas que estão ferindo a tua alma, estão sendo quebradas nesta noite, diz o Senhor. Ele está te capacitando, te deixando mais forte. Por quê, pastor Cristiano? Porque senão tu não vai aguentar, filha. O teu coração já está em pedaços. Mas o meu Deus está dizendo para você que a armadura do Senhor está sendo colocada sobre você. No mundo espiritual ela significa o capacete. O capacete guarda o quê? A cabeça, os olhos, o nariz, a boca, o ouvido. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu escuto. O que você está escutando está mais pesado do que aquilo que você gostaria de falar. O que você está ouvindo está mais difícil até do que você acredita. Mas o meu Deus manda dizer: eu coloco a minha armadura na tua vida hoje e capacito a tua história de uma maneira tremenda e sobrenatural, diz o Senhor. Prepara, porque vai haver festa na tua casa. Minha irmã, sabe o que eu digo? Perder uma batalha não é fácil, agora perder dentro da casa é pior. E a dracma está lá dentro da casa. O que a mulher fez? Ela acendeu a candeia, ela varreu e diz assim: eu achei. Irmã, te prepara, porque tu também vai dizer: alegria voltou para minha casa, alegria voltou para o meu lar, diz o Senhor. Tem vinho novo nessa noite.
Tem vinho novo nessa noite, e esse vinho novo traz batismo no Espírito Santo, traz renovo, traz avivamento, traz cura. Ah, meu irmão, o vinho novo ele é capaz de trazer algumas coisas do céu para a tua vida. O vinho novo é capaz de capacitar a tua história. O vinho novo é capaz de trazer à existência aquilo que não existe. Agora não espere que ele multiplique resto, que ele faça pouco, não. Ele quer fazer alguma coisa nova na tua vida. De repente você tem 10, 20, 30 anos que vem à igreja e você ainda não experimentou aquilo que Deus quer que você experimente. Ele manda dizer: hoje à noite, a ordem já foi dada, a ordem já foi decretada, diz o Senhor. Só para você que quer ser cheio, você vai dizer: Senhor, me enche, meu Deus, me enche, eu preciso ser cheio nessa noite. Você vai namorar, é como um casamento. A igreja é a noiva do Senhor, nós somos a noiva do Senhor. Diga para o noivo que você o ama, diga para o noivo que você precisa dele, que sem ele você não consegue, que sem ele não dá para ir. Diga para o noivo que você o ama, e quando acabarem as palavras, Deus vai falar: está muito gostoso, eu não quero que ela pare. Aí você começa a falar em línguas estranhas. Jesus disse: só vai enchendo a talha, vai enchendo a talha, vai enchendo a talha, meu irmão, vai enchendo. Jesus disse: eu sou a fonte da água da vida, aquele que beber de mim jamais voltará a ter sede. Há uma fonte nesse lugar chamado Jesus, e ele está dizendo: vai bebendo, vai saciando a tua sede, não importa qual é o teu problema, vai saciando, aleluia. Eu vejo rolos que descem aqui nesta noite sobre vida de pessoas, e pessoas estão dizendo como profeta: eu comi, era doce como mel. Meu Deus, é a palavra do Senhor na tua vida. Vai comendo deste rolo, vai comendo da palavra, vai comendo da unção, vai recebendo, meu irmão, vai decandar a bachúria. Até hoje você pediu batismo, até hoje você pediu renovo.